A história da esposa de Ló é breve, mas profundamente impactante. Está registrada em Gênesis 19, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por causa da grande maldade que havia naquele lugar. Apesar disso, o Senhor, por misericórdia, envia 2 anjos para resgatar Ló e sua família, dando-lhes a chance de escapar da destruição iminente. A ordem dos anjos foi clara: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19:17. Durante a fuga, algo trágico acontece. Quando o juízo de Deus começa a cair sobre Sodoma, a esposa de Ló olha para trás. Esse simples gesto, que pode parecer pequeno aos olhos humanos, foi uma desobediência direta à ordem divina. Como consequência, ela é transformada em uma estátua de sal. Esse acontecimento serve como um alerta para todos nós até os dias de hoje. Mas afinal, por que olhar para trás foi tão grave? O olhar da esposa de Ló não foi apenas físico, mas carregado de significado emocional e espiritual. Ao olhar para trás, ela revelou que ainda havia em seu coração um apego ao que estava sendo deixado para trás, à cidade, talvez aos amigos, ou até mesmo aos pecados daquela terra. Ela hesitou entre o velho e o novo, entre o que Deus estava destruindo e o que ele queria preservar. Isso nos ensina que quando Deus nos chama para fora de algo, quando Ele nos liberta de situações, ambientes ou comportamentos, Ele espera que caminhemos para frente com fé e confiança, sem nostalgia pelo passado. A esposa de Ló representa todos aqueles que, mesmo sabendo que precisam seguir em frente, ainda nutrem saudade do que já deveria ter sido deixado para trás. O erro dela mostra que não podemos tratar com leveza as instruções de Deus. A obediência parcial é desobediência. Às vezes achamos que pequenos atos de desobediência não trarão grandes consequências, mas a história dela nos lembra que o Senhor leva a sério aquilo que nos orienta. Ela estava a poucos passos da salvação completa, mas sua escolha de olhar para trás custou sua vida. Às vezes, um simples pensamento de só mais um pecado hoje, amanhã Deus me perdoa, ou amanhã eu paro. Quando pensamos e agimos dessa maneira, estamos olhando para trás igual a esposa de Ló. Deus fala conosco para não cometermos pecados, porém olhamos para trás e às vezes praticamos o pecado. Às vezes, na nossa mente, o pecado pode parecer doce, prazeroso e até confortável. Mas no final, ele se revela amargo, destruidor e corrói por dentro. Assim como a esposa de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal, aparentemente intacta por fora, mas sem vida por dentro, o pecado também pode nos paralisar espiritualmente, nos deixar frios, duros e distantes de Deus. Além disso, uma estátua é imóvel, parada no tempo. Ela ficou congelada naquele momento de hesitação, sem conseguir seguir adiante. Isso nos alerta sobre os perigos do apego ao mundo. Quando estamos mais ligados ao que Deus quer tirar de nós do que ao que Ele quer nos dar, corremos o risco de paralisar espiritualmente. Outro ponto importante é que ela era esposa de um homem justo, que foi considerado digno de ser salvo. Mesmo assim, a salvação dela exigia uma decisão pessoal. Estar ao lado de alguém temente a Deus não garante automaticamente o nosso destino espiritual. Cada pessoa precisa tomar sua própria decisão de obedecer e seguir a direção de Deus. A história da esposa de Ló é, portanto, um convite à reflexão. Será que temos olhado para trás quando Deus está nos mandando seguir adiante? Estamos presos a situações, pessoas ou hábitos que Ele já mandou deixar? Será que estamos andando com Deus com o coração dividido entre o passado e o futuro que Ele nos promete? Jesus, ao falar sobre os tempos do fim, usou essa mesma história como um alerta. Em Lucas 17:32, ele diz: "Lembrem-se da mulher de Ló." Uma frase curta, mas poderosa. É como se dissesse: não cometam o mesmo erro. Olhar para trás é mais do que saudade. É uma escolha de valorizar aquilo que Deus já rejeitou. Por isso, a melhor atitude diante desse ensinamento é tomar uma decisão firme de confiar no caminho que Deus está nos guiando. Se Ele disse para deixar, é porque tem algo melhor preparado. O passado pode ter sua história, mas não deve determinar nosso futuro.
O olhar da esposa de Ló atirou do propósito, que o nosso olhar esteja sempre fixo no Senhor e na direção que Ele nos dá. Por favor, não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho, deixe o like e compartilhe para mais pessoas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.